Quando chega no capítulo 3, muito conhecido por sinal, é o famoso capítulo da língua, né, sobre a língua, que a gente gosta muito de ler para o próximo, né? Tiago fala, aquele capítulo 3, ele é dirigido aos que queriam ser mestres. Muita gente queria ser mestre, mas não dominava a língua. Não dominava a língua. E Pedro e Tiago diz assim: meus irmãos, muitos de vocês não sejam mestres, porque nós receberemos um maior juízo, porque todos nós tropeçamos em palavra. E ele então fala mais uma incoerência daquela comunidade. Muitos querendo ser professores de Bíblia, quando nem controlar a língua eles conseguiam. Nem controlar a língua eles conseguiam. Quando chega no capítulo 4 é a mesma coisa. Ele diz assim: vocês se professam amigos de Deus, mas vocês são mundanos. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, a cada capítulo da carta você percebe que tem um problema que está por detrás, que é o mesmo. Ou seja, a igreja não conseguia relacionar na prática aquilo que ela acreditava. Viver na prática aquilo que ela professava. Ela ouvia sermões, mas não praticava. Dizia que tinha fé, mas não tinha obras. Queriam ser professores de Bíblia, mas não controlavam nem a língua. Diziam que odiavam o mundo, mas eram mundanos. Por isso que eu acho que Tiago é um corretivo excelente para uma falsa compreensão do que seja os 5 solas da reforma, especialmente no mundo em que nós vivemos hoje, em que a tendência não é tanto o legalismo, embora também ele esteja presente, mas é exatamente esse lado aí, a graça barata. O pessoal pensar que o evangelho se resume a isso, a você acreditar em alguma coisa, fazer alguns rituais, se fazer propósito, fazer promessa, cumprir isso ou aquilo, vir para a igreja, cantar no coral e pronto, está tudo bom diante de Deus. Não está, não. A fé verdadeira, a fé que salva, ela nunca vem sozinha. Ela vem acompanhada das evidências claras de que ela é a fé salvadora. É isso que Tiago está dizendo aqui. O Lutero, quando viu aqui a pegada de Tiago, né, que Tiago pega mesmo aqui, Lutero colocou Tiago no fim da Bíblia e disse: é uma epístola de palha. E traduziu, quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele colocou Tiago, na sua primeira edição do Novo Testamento em alemão, ele colocou Tiago lá no fim. Achou que talvez não fosse inspirado, porque Tiago pega muito. E lembra que Lutero estava vivendo a experiência de descobrir a salvação pela graça, não é? E aí ele lê Tiago, capítulo 2, ele acha que Tiago não entendeu. Aí põe Tiago lá no fim da carta, no fim do Novo Testamento. Mas na sua segunda edição do Novo Testamento, em alemão, Lutero então já traz Tiago de volta para o cânon, porque ele entendeu exatamente qual era a ênfase de Tiago. Tiago não está ensinando que o homem é salvo por mérito, ele está ensinando que o homem é salvo pela fé. Só que a fé que salva, ela nunca vem sozinha. Ela é acompanhada de obras que evidenciam, que mostram. Por isso, aquela frase: a salvação não é pelas obras, mas também não é sem elas. Elas estão presentes, elas têm que estar juntas. Elas são evidência. E por isso, então, que eu pensei que hoje à noite a exposição desse capítulo poderia trazer um equilíbrio necessário, né, quando a gente está falando tanto sobre a reforma, para a gente entender direitinho o que é que queremos dizer quando afirmamos que a salvação é pela fé sem as obras. O que é que nós queremos dizer com isso? Vamos, então, ao texto. No verso 14, Tiago coloca o problema. Depois do verso 15 até o verso 26, ele vai dar 4 argumentos para esse ponto dele de que a fé sem obras é inoperante. Então, vamos ver aqui no verso 14, vamos chamar de problematização, né? Tiago ele introduz o assunto com essa pergunta retórica: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Ele está se referindo aqui às declarações de fé que os cristãos faziam ao serem admitidos na igreja. Então, a declaração mais básica que nós temos é: Jesus Cristo é o Senhor. Geralmente, os judeus acrescentavam a isso o famoso Shema, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. E em seguida dizia: Jesus Cristo é Senhor, é o Filho de Deus e Salvador. Essa é a declaração primitiva, apostólica, original, mais antiga que nós temos no Novo Testamento. E era provavelmente isso que se exigia dos convertidos.
Quando uma pessoa se convertia a Jesus Cristo, quer seja judeu ou gentil, ele então tinha que comparecer na igreja, ser batizado e declarar isso, dizer que ele tinha fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, o único Deus verdadeiro, o único Deus que realmente existia. A pergunta então de Tiago é: meus irmãos, qual é o proveito dessa declaração se ela não for acompanhada de obras, de atitudes que comprovam que ela é uma declaração sincera? O que Tiago está ensinando aqui, logo de cara, é que é muito arriscado a gente receber pessoas na igreja sem que antes nós demos um tempo para que as obras daquela pessoa confirmem que a conversão dela é verdadeira. A gente, às vezes, fica tão ansioso para receber gente nova na igreja que a gente faz um acampamento, faz um retiro, faz uma reunião. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, a gente, na mesma hora, já batiza o cidadão, diz para ele que ele é crente e vai para o céu. E se for artista, no domingo seguinte está dando testemunho na igreja. Não é? Então, a gente se apressa a fazer isso quando Tiago diz aqui que a verificação da genuinidade da declaração da fé se faz através das obras. Qual é o proveito de alguém dizer que tem fé? Vem aqui na frente da igreja, o pastor pergunta: você crê em Jesus? Creio. Crê na Bíblia? Creio. Crê na Trindade? Creio. Crê que tem céu e inferno? Creio, sim. Você crê em tudo? Creio em tudo que o senhor disser, pastor. Né? Mas a pessoa não tem obras, ela não tem evidência. Será que só aquela declaração ela é suficiente para salvar a pessoa? Nós não estamos fazendo pouco caso aqui da profissão de fé. É importante que os crentes declarem a sua fé diante do mundo e diante da igreja. O próprio Jesus disse isso. Aquele que me declarar, confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas o Senhor Jesus está pressupondo ali, naquela frase, que aquela confissão é sincera. É de uma pessoa que é realmente convertida. Mas é possível que alguém, já na época em que Tiago escreveu, que muita gente estivesse entrando nas igrejas fazendo uma declaração de fé que não fosse genuína. Não fosse genuína. Que não estava só aqui, mas não entrou aqui. Uma vez eu vi um folheto muito interessante. O título era O Homem que Errou o Céu por 20 centímetros. Errou o céu por 20 centímetros? Como assim? Aí o folheto explica: é a distância da cabeça para o coração. Ele creu aqui, mas não desceu para os 20 centímetros mais abaixo. A fé sem obras. Então, está aqui a introdução do assunto.